Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida comunidade evangélica de confissão luterana, Gustavo Adolfo em Vila Itoupava. Querida comunidade evangélica de confissão luterana, Cristo Libertador, em 13 de Maio Baixo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Saúdo-vos com as palavras de Jesus, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Que passo a ler. De novo, se retirou das fronteiras de Tiro e foi por Sidom, ao mar da Galileia, atravessando o território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago e pediram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, levou-o à parte, pôs os seus dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos aos céus, deu um suspiro e disse: Efatá, isto é, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe desfez a prisão da língua, e falava com clareza. Recomendou-lhes Jesus expressamente que a ninguém o contassem. Mas quanto mais o recomendava, tanto mais eles o publicavam. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: Ele tudo tem feito bem. Faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Até aqui, palavras da salvação. Meus caros amigos, sejas Cristo. Vamos refletir um pouco sobre o texto. A imagem que eu estou colocando aqui no vídeo é um afresco desta mesma história, que foi pintado há 1200 anos atrás em uma igreja na Suíça. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês também podem acessar. E também vou deixar o link na descrição de todas as outras mídias que eu usei para compilar essa pregação. Onde esteve Jesus? Aqui diz: se retirou das fronteiras de Tiro e foi por Sidom, ao mar da Galileia, atravessando o território de Decápolis. Vamos ver se a gente compreende onde foi isto, a partir das referências que o próprio Evangelho nos dá. Em primeiro lugar, nós vamos compreender o que significa Decápolis. Decápolis é um termo grego. Deca significa 10, polis é cidade. É uma região que compreende 10 cidades. Aqui nesse mapa que eu estou mostrando para vocês, as 10 cidades que fazem parte da Decápole estão grifadas. São as seguintes: Damasco, Canata, Dion, Hippo, Rafana, Gadara, Pela, Citópole, Gerasa e Filadélfia. Guardem o nome Damasco, ele vai ser importante daqui a pouco. Isto aqui é uma captura de tela do programa Google Earth Pro. E aqui eu tracei aproximadamente o que pode ter sido o caminho de Jesus Cristo saindo de Tiro em direção a Sidom, passando pela Decápole até o mar da Galileia. Como eu havia dito, seria importante guardar o nome Damasco. Damasco é a única cidade da Decápole que fica tão ao norte que pode
servir como entreposto a caminho do Mar da Galileia pela forma como Jesus traçou o seu caminho. E esta região toda nunca fez parte das tradicionais áreas de habitação do povo hebreu. Tiro e Sidom, até hoje, não ficam em Israel, ficam no Líbano. Aqui ao norte de Sidom vocês podem ver Beirute, a capital do Líbano. Vocês lembram talvez de Beirute por causa da explosão que aconteceu lá há 2 semanas atrás, ou mais, onde o porto de Beirute foi destruído. Damasco, atualmente também é uma cidade importante, é a capital da Síria. Também a Síria vive nas notícias por causa das guerras que acontecem lá. Então, Damasco também não deve ser uma cidade desconhecida a vocês. E aqui no sul, vocês veem, esse lago é o Mar da Galileia, também conhecido como Lago Genezaré. Foi onde aconteceu aquela história que eu preguei algum tempo atrás, vou deixar o link na descrição, onde Jesus andava sobre as águas e Pedro quase se afogou. Vocês estão lembrados? Pois é. Por que é tão importante lembrar por onde Jesus passou? Como já foi mostrado, isto não eram terras dos judeus, e eram terras com cujo povo os judeus tinham muito ressentimento. Tiro, no Antigo Testamento, era a capital do Império Fenício, e era um império muito cruel com os hebreus. Da palavra Tiro se deriva tirano. E tem várias profecias no Antigo Testamento contra Tiro, porque era um governo muito cruel e fazia muito mal aos outros países. Damasco era a capital da Assíria. Hoje em dia é a capital da Síria também. E os assírios também foram um povo muito, muito cruel com os povos conquistados. Inclusive, Damasco, em hebraico, significa campo conquistado com sangue. Porque quando os assírios invadiam uma terra, eles não deixavam ninguém vivo que conseguiam pegar. Então havia muito ressentimento entre o povo de Jesus e esses povos que ele foi visitar. Seria quase improvável, impossível, que o Messias dos judeus, Jesus Cristo, visitasse esses países com os quais os judeus tinham tanta inimizade e que eram conhecidos por terem sido sempre muito cruéis com o povo de Deus. Mas Jesus vai lá, ele vai a Tiro, ele vai a Sidom, ele vai a Decápole, provavelmente Damasco, porque é a única cidade que fica no caminho, e ele vai lá e faz os milagres de Deus. Agora, no segundo bloco, nós vamos ver o que Jesus faz propriamente. O que Jesus faz propriamente nessa terra estrangeira, uma região onde não se esperava que um judeu entrasse por causa do passado difícil que havia, muito conturbado, de guerras entre o povo judeu e esses povos que habitavam as regiões ao norte de Israel. A mesma coisa que ele fez na Judéia e na Galileia. Ele fez o bem a todos que necessitavam. Como ele fez desta vez o milagre? Jesus, tirando-o da multidão, levou-o à parte, pôs os seus dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu,
deu um suspiro e disse: Efatá, isto é, abre-te. Ele devolveu a este homem a audição e a voz. Este foi o milagre que ele fez na Decápole. Bom, ele estava a caminho do mar da Galileia. Na última prédica que eu fiz, esse mar também foi tema, vocês lembram? Lá eu falei sobre a grande tempestade onde Pedro estava quase se afogando e Jesus salvou a Pedro. Pois é, aqui ele está a caminho desse mar da Galileia. Por fora, não por dentro da terra de Israel, e sim passando pelo exterior. E a caminho do mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, ele faz este milagre. Ele restaura a audição e a fala desse estrangeiro. E a consequência do milagre é que os outros estrangeiros da Decápole reconhecem que ele é o Messias. Ele tem feito tudo bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar, coisa que nunca tinha sido vista antes por aquelas terras. O que nós podemos aprender do milagre de Jesus? Existe muita gente que tem audição, mas ainda não conhece a palavra de Deus. Então, eles escutam, às vezes, na igreja, a leitura bíblica. Eles sabem que existe Jesus, mas eles não sabem o que tem a ver com isso. Eles pensam, bom, isso não tem a ver comigo. Isto é uma história, uma fábula, nada tem a ver comigo, isso é coisa do passado. Nós devemos, ao exemplo de Jesus, abrir os ouvidos destas pessoas que não conseguem entender que as palavras de Jesus também são para a atualidade e para eles. Que Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, prometeu também a eles um reino eterno que jamais passará. Que Jesus permite também a eles fazer parte da comunhão de toda a cristandade. E Jesus não somente dá ouvidos ao estrangeiro, ele dá voz a ele. O estrangeiro era um gago, não conseguia pronunciar direito as palavras. E depois de conhecer Jesus, a língua dele ficou solta e ele conseguiu falar normalmente. Muitas pessoas também têm pouca clareza sobre em que consiste a igreja, em que consiste a missão da cristandade. E falam sem clareza sobre o assunto. Por isso, nesse momento, é importante que nós, cristãos e cristãs, confessemos claramente a nossa fé. E tiremos da língua dos que estão fora da igreja essa incerteza sobre o que é a nossa religião. A gente ouve muitas vezes comentários do tipo, igreja, templo é dinheiro. Quem conhece o nosso trabalho aqui na Vila Itoupava sabe que, sim, o templo precisa de dinheiro. Por exemplo, poucos dias atrás tínhamos uma infiltração no teto e foi necessário dar cabo a isso e renovar, e isso custa dinheiro. Mas o templo e a igreja, em geral, ela serve para tantas coisas boas. Ela ajuda a humanidade de tantas formas. E há pessoas que
não conseguem se pronunciar sobre isto com clareza porque não sabem dos trabalhos de diaconia que nossa igreja faz, de quanta gente é ajudada, de quanta gente entra na igreja completamente acabada e, ouvindo a palavra de Deus, consegue encontrar um novo rumo para a vida. Então, vamos seguir o exemplo de Cristo e ajudar as pessoas que estão fora da igreja, os estrangeiros, a entender o que Deus quer e o que Deus promete também para eles, hoje, na atualidade. E qual é a nossa missão como cristãos e cristãs? E como eles também são bem-vindos a participar, se assim o desejarem. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde vossos corações em Cristo Jesus. Amém.